Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim fizeste rei sobre o lugar. Agora pois, ó Senhor, conforme a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu fizeste rei sobre um povo numeroso como um pó da terra, dá-me pois sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e a entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu povo tão grande? E então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda e honra, e nem a morte dos que te aborrecem, e nem tampouco pediste a muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual pus como rei. Sabedoria e conhecimento te são dadas agora, e te darei riquezas e fazendas e honra, qual nenhum rei antes tinha, e nem terá depois de ti, e tal haverá. Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você vai ouvir palavra profética. da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, e que de geração em geração é existente, e Ele está bem existente nesta geração que nós estamos vivendo agora. Geração do presente século, geração do avanço tecnológico, geração do avanço dos fofoqueiros também, que estão avançando, que é demais, meu Deus do céu, misericórdia. E geração de avanço de tudo quanto é lado. E eu digo para você uma coisa: uma certa vez um pregador falou: estamos vivendo a última geração de crentes, e é a verdade. Este pregador foi o pastor Ricardo Souza, que ministrou essa mensagem, que é a última geração de crentes. Quer dizer, ele comentou, não ministrou. Nós ministramos essa mensagem e temos nos nossos argumentos de gravação. E eu digo para você uma coisa: estamos participando nessa história, porque Deus assim permitiu. Desde tempos passados, chegamos ao nosso presente século, e chegamos a este ano de 2005, aonde os homens previam que no ano 2000 o mundo ia acabar, aonde homens trouxeram vários momentos prevendo o tempo, mas a Bíblia diz que o tempo pertence a Deus.
E eu digo para você uma coisa, dentro deste tema de mensagem, que é: manda quem pode e obedece quem tem juízo. O nosso Deus é Ele que manda todas as coisas, porque Ele pode. E os seus servos, como sendo enjuizado, devem obedecer e ouvir a voz de Deus, porque Deus, nesse tempo final, aonde tudo nos mostra o fim de todas as coisas, a Bíblia, a palavra profética, nos diz que sabiamente são os homens que observam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá conhecimento, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus alimenta a nossa alma, a palavra de Deus nos mostra o endereço para os céus e o endereço do inferno. A palavra de Deus nos mostra a quem devemos servir e a quem não devemos servir. A palavra de Deus nos mostra que devemos ser diferentes, não andarmos conforme o curso deste mundo, mas vivermos conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela tem que prevalecer, a vontade de Deus tem que estar em nossa vida, e uma vez ela estando, Deus faz maravilhas. Mas quantas e quantas vezes já chegou ao meu conhecimento e ao teu conhecimento que o povo de Deus está sofrendo? Já chegou ao teu conhecimento e ao meu conhecimento que o povo de Deus está padecendo? E uma vez o nosso Deus lá dos céus, Ele vendo isso acontecer, o nosso Deus diz que toda a alma, desde a criança até o ancião, pertence a Ele, e aos seus servos foi dado poder para pisar serpente, escorpião e toda a obra do inimigo, para que viesse assim a conduzir o povo de Deus com sabedoria, para que viesse assim alimentar o povo de Deus com a palavra da Bíblia Sagrada, porque o que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Salomão, substituindo seu pai Davi, antes de padecer e morrer, já velho e farto de dias, ele deu conselho a seu filho Salomão, dizendo: Salomão, escute isso aqui, nunca aparte a palavra de Deus do teu coração. Sejai homem, mas não deixe a palavra de Deus, porque o dia que tu deixares a palavra do Criador, Ele também te desamparará. E Davi, antes de padecer, ele deu conselho a Salomão: eis que um grande povo, você vai ali reinar sobre ele, porque isto é promessa de Deus. Deus não te chamou como cauda, mas como cabeça. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para você entender o seu chamado. Deus te chamou para você, neste tempo presente, mostrar o poder do teu Deus, que tudo Ele pode, e o trono de Satanás tem que ser destruído em nome de Jesus Cristo. Mas eu digo para você que uma vez a palavra também nos alertou que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, que nos últimos tempos os homens teriam comichões nos ouvidos, que nos últimos tempos os homens viveriam conforme o curso deste mundo e estariam saindo da vontade de Deus. Mas o que eu digo para você é para você tomar o conselho de Salomão, pedir a Deus, e Deus vai te dar. Buscar a Deus as coisas que são de cima, as coisas que vêm do alto, e o restante Ele vai acrescentar. Eu entendo que a minha vida e a tua vida como ser humano é passageira. Você tem que viver como um ser humano espiritual, como um ser humano que vive para Deus, não vive para si, não amando o presente século, mas amando a Deus acima de todas as coisas, observando o contexto histórico, estudando alguns livros e observando que Deus, o jeito que Deus trabalhou de diversas maneiras, ainda está trabalhando para que o homem e a mulher cheguem ao conhecimento da verdade, que venha se desprender das correntes infernais, que venha entrar no caminho da luz, que venha ser povo de Deus e não povo do mundo. O nosso Deus até hoje está trabalhando. A Bíblia diz que Salomão, ele viu a dificuldade, que um homem sem a sabedoria de Deus, ele jamais conseguiria conduzir um povo.
O homem sem a sabedoria de Deus, ele jamais conseguiria pregar o Evangelho, ele jamais conseguiria fazer a diferença, e ele jamais conseguiria ficar firme a não ser pela palavra de Deus. Mas observando quantas distinções de linguiça no nosso meio, eu não trabalho na Perdigão, por isso eu não encho linguiça. Eu não trabalho na Light, por isso eu não trago mensagem light. Eu não trabalho para nenhum movimento que venha assim desfazer a palavra do Senhor, mas eu trabalho para um movimento que prega a verdade, que prega o Evangelho, que paga o preço pela pregação, e o Evangelho tem efeito. Mas eu digo para você uma coisa: se tu não buscar a Deus, para que Ele venha te dar discernimento e conhecimento da palavra, tu vais perecer, porque a palavra do Senhor está em nossas mãos, a palavra foi entregue a nós. E eu digo para você uma coisa: tanto quem ensina errado e quem ouve o ensinamento errado, os dois queimarão no fogo do inferno. A Bíblia diz que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Meu Deus do céu, quando eu falo isso, dentro de mim começa uma chama a arder no meu coração. Que isso não é emocionalismo de homens, isso eu não aprendi na igreja, isso foi o que Deus colocou em mim. Deus está lá dos céus e está clamando, pedindo almas. Cadê as minhas almas? Cadê as minhas almas? Elas estão conduzindo para o abismo, elas estão caminhando para o abismo. Cadê as minhas almas? Deus constituiu você, Deus me constituiu para pregar o Evangelho da verdade, para mostrar que o Evangelho ainda está em validade, ainda que o escândalo seja muito. Mas eu digo para você uma coisa: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muitos vão chorar e vão dizer: cadê mamãe? Muitos vão chorar e vão dizer: cadê papai? Muitos pais vão dizer: cadê meu filho? Muitos filhos vão dizer: cadê o professor? Cadê o patrão? Cadê o pessoal? Se foram e ficaram para trás aqueles que não perseveraram até o fim. Salomão pediu sabedoria a Deus, para que viesse assim tanto conduzir o povo, quanto para também ensinar o Evangelho da palavra de Deus. Porque em tempos passados, desde o início da criação até os dias de hoje, esta palavra está em validade. Jesus Cristo falou concernente à existência de Moisés e os profetas, contando acerca de uma parábola, que Moisés e os profetas também se esforçaram de tudo para que a palavra continuasse sendo ministrada, chegando até o tempo, e o tempo dando andamento, e dentro de um contexto histórico da vida de cada um, houve um tempo determinado de vida para estes homens, para cumprir a sua vida como ser humano, e também cumprindo a vontade de Deus. Todos estes perseveraram até o fim, e eles entenderam que tinha que buscar a sabedoria de Deus, tinha que pedir sabedoria dos altos, para que não sejasse enganado por ninguém. No livro de 1 João, ou 2 João, se não me falha a memória, diz assim: vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Ainda que o inimigo espiritual queira dar uma de pregador, Jesus Cristo deixou o exemplo dizendo que só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. É um pecado muito grande quando você não crê no plano da salvação, algo que chegou até você através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Aquilo não foi em vão,
mas antes Ele fez para que nós assim viéssemos a ter vida eterna. Quantas e quantas vezes eu lá no mundo achando que estava curtindo, eu lá no mundo no meio dos bailes da vida e achando que estava curtindo a vida, e uma hora ou outra a morte podia me tragar e eu queimar no fogo do inferno. E eu digo para você uma coisa sem ter medo de errar: quantas pessoas nessa hora que estão lá no inferno e querem outra oportunidade e não tem mais. Mas tem gente que fala até assim: mas o irmão fala muito do inferno, porque tem que falar. Com Cristo é céus, sem Jesus é inferno. Vai direto, sem fazer curva. Porque devemos mostrar o que está escrito. Jesus Cristo falou que a Escritura não pode ser anulada, e não pode mesmo, não pode mesmo. No versículo 7 de 2 Crônicas, onde nós lemos isso, 2 Crônicas capítulo 1 do versículo 7 diz assim: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que tu quiseres que eu te dê. Eu entendo, olhando para este parâmetro e tendo uma visão espiritual dentro de um discernimento que vem da parte de Deus. Deus tem várias maneiras de trabalhar. Quando Deus não vem pessoalmente, Ele manda a jumenta. Quando a jumenta não está à disposição para vir, Ele manda os profetas. Quando não tem mais profeta, Ele usa o sacerdote. Quando o sacerdote perde a visão, Ele usa as crianças. Quando as crianças só querem saber de chupar bala e comer chiclete, não quer ir profetizar para Deus, Deus chama os jovens. Quando os jovens só querem ficar na carnalidade, uma aqui, outra ali, outra lá, Deus esquece os jovens e usa os adultos. Quando os adultos não querem, Ele usa os anciões. Quando os anciões não querem, Ele levanta alguém, mas alguém vai ter que fazer. E quando não há mais ninguém para ir, o próprio Deus vai pessoalmente. Olhando neste parâmetro aqui e tendo uma visão que eu vou passar agora para você, o próprio Deus foi pessoalmente a Salomão. E ele indo a Salomão, ele disse assim: Salomão, pode pedir o que tu queres e eu vou te dar. Não se preocupe com o meu português, nós estamos em preparação para chegar nos céus. E ele pediu ali a Salomão o que ele queria, perguntou, quer dizer. Salomão olhou, pensou, e Deus sabia o que estava no coração, porque o que está no coração do homem é o que se expressa para fora. Porque se o teu coração não estiver transformado por Deus, tu ficarás, tu não vai subir. Por isso que você tem que pedir sábia direção. Por isso que eu tenho que pedir sábia direção. Eu tenho que pedir a cada dia que Deus venha ungir os meus lábios, venha ungir os meus olhos, venha ungir a minha língua e venha ungir o meu coração. O salmista se expressou dizendo: Senhor, dá-me um coração puro, dá-me um coração puro, Senhor, e reto perante Ti. E aqui vem Deus chegando até Salomão dizendo: pede o que tu queres que eu vou te dar. Numa ilustração em pensamento meu, ele podia pensar assim: Salomão, por que o Senhor não enviou a jumenta? Aí Deus podia falar assim para ele: porque a jumenta não ia dar conta do recado. Por que o Senhor não enviou o profeta? Continuando a pergunta, na ilustração, e ele pergunta: por que o Senhor não enviou o profeta? Não, vou repetir de novo. Aí Deus: Salomão, não dá. Os profetas estão tudo perdendo a visão, Salomão. Então tem que ser eu mesmo pessoalmente. Tem que vir eu pessoalmente. Não dá. Porque quando o sumo sacerdote perde a visão, eu vou lá e vou falar pessoalmente com a pessoa. Mas não tem criança, agora não dá. É eu e tu e eu. Pede o que tu queres, Salomão. Nessa tarde Deus manda eu te falar: pede o que tu queres e Deus vai te dar. Aleluia, glórias a Deus. Salomão olhou assim: é verdade. Não tem jumenta, não tem profeta,
não tem sumo sacerdote, não tem criança, não tem jovem, não tem adolescente, não tem adulto. É eu e tu, é tu e eu. Vamos continuar com a nossa palestra. Versículo 8 diz assim: e Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, o meu pai, e a mim fizeste rei sobre este lugar. Ele tinha consciência que Deus tinha constituído ele como rei, mas ele olhou: eu sou rei, eu tenho que entender, o povo não é meu, não, é de Deus, então tem que dar uma de sacerdote também. Eu tenho que conduzir esse povo entendendo que este povo é de Deus, não é meu. Escute, você que está me ouvindo nessa hora, tem um recado de Deus para você: você é povo de Deus. Fica aí se desviando aí, não, o homem fez isso, eu vou me... Não se desvia, a salvação é individual, meu filho. É cada um por si, Deus por todos. Cada um dará conta de ser a Deus. Mas Salomão continuou: eu digo para você uma coisa, final dos tempos, final dos séculos, Deus vai levantar uma nova geração de pregadores, pregadoras, crianças, jovens, anciãos, todos aqueles que estão sendo menosprezados e jogados para o canto. Deus vai levantar com uma autoridade tão grande de poder e de unção, que muitos vão olhar como pode, e vão falar: é sim, pode sim, porque todos aqueles que confiam em mim podem todas as coisas, porque eu fortaleço. Tema de mensagem: manda quem pode e obedece quem tem juízo. A melhor coisa que tem é obedecer a voz de Deus, porque eu digo para você uma coisa: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quando eu sou enjuizado, então vamos obedecer a voz de Deus, porque o nosso Deus, a seu tempo, Ele levanta os seus servos para fazer a diferença, para revolucionar, para mudar histórias e para mostrar o poderio do Deus, o Criador de todas as coisas. Um homem de Deus e uma mulher de Deus pode ser analfabeto, não precisa nem ter um estudo nenhum, mas quando abre a boca para profetizar, meu Deus do céu, fala como se fosse um doutor. A Bíblia diz que Jesus Cristo constituiu homens que não eram aletrados para ser os seus apóstolos, e ali Ele começou a sua igreja. Eu tenho que dizer para você uma coisa nesta tarde: procure observar os mandamentos de Deus. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, que está verdadeiramente ensinando o evangelho genuíno. Não é esse evangelho misturado aí não, é o evangelho genuíno, o evangelho genuíno da palavra de Deus. Porque o evangelho genuíno liberta o homem e a mulher. O evangelho genuíno nos mostra o endereço para o céu, com CEP e tudo, e telefone também. Você bota o joelho no chão, disca oração, 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 e lá no céu Jeová atende e vem o seu carteiro entregar o recado do Gabriel. Então vamos lá, dando continuidade. A Bíblia diz que ele pediu sabedoria a Deus. Salomão pediu sabedoria porque era um povo numeroso e era muita gente para ele poder coordenar e administrar para Deus, não para ele. Mas ele, como não era nada bobo, e Deus constituiu com ele como rei, mas ele também queria ter sabedoria para administrar aquele povo que não era dele e era de Deus. Deus lhe concedeu sabedoria. Eu entendo que nós, para termos a sabedoria da ministração, para termos a sabedoria do cântico em louvor a Deus, para termos a sabedoria de tocar um instrumento ou de ser alguma coisa na casa do Senhor, nós temos que pedir a Deus. O homem não pode te dar isso, só Deus pode te dar, porque desce do alto, é o que desce do céu para cá, sai daqui para aí, e você recebe abençoado em nome de Jesus. Por isso eu digo para você, Salomão foi muito sábio pedindo isto a Deus. No versículo 9 diz assim: agora pois, Senhor Deus, confirma a tua palavra dada a Davi, meu pai,
porque tu me fizeste rei sobre o povo numeroso, como o pó da terra. É Deus quem constitui, é Deus quem levanta um povo, e de um povo Deus vai tirar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Eu entendo que para mim chegar até aqui, e para mim ser o que eu sou hoje, foi Deus quem constituiu, não foi o homem. Porque se eu fosse depender do homem, eu não estaria aqui. Mas tem aquele recado de Deus que é: esforça-te e tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Para nós chegarmos a um grau de conhecimento e ter uma experiência com Deus, nós temos que buscar. Nós não podemos desistir, ainda que nós venhamos a quase a cambalear no meio do caminho. Nosso Deus é aquele que pega pela tua mão e toma e diz: eu sou contigo. Mas Salomão, sabiamente, sabendo que sozinho não ia dar, não adianta ele querer dar uma de rei Herodes, não adianta ele querer dar uma de rei Saul, e senão vai se embaralhar todo. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele não enviou ninguém, ele foi pessoalmente falar a Salomão. Tem certas vezes e certas ocasiões na vida, quando os profetas acabam, quando não há mais ninguém para ir, o próprio Deus vai pessoalmente, como está escrito aqui. Ele foi a Salomão e perguntou: o que tu queres, meu filho? Pede que eu vou te dar, pede nessa tarde que eu vou te dar. Aleluia, glória a Deus. E vem a resposta de Salomão: dá-me, pois, agora sabedoria, versículo 10, e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque a quem poderá julgar este teu povo, tão grande povo? Uma coisa eu sempre falei, e sempre vou falar: o povo de Deus já anda sofrendo muito, o povo de Deus já anda padecendo muito, o povo de Deus já anda passando muitos momentos difíceis, para depois chegar na igreja e continuar sofrendo. Eles têm que ouvir palavra de ânimo, têm que ouvir palavras que vai alegrar. Chega desse negócio de cobrança no nosso meio. É tanta cobrança material daqui, cobrança material dali, e o povo padecendo. Cadê o espiritual? Cadê o paladar dos céus? Cadê o paladar de ovelha? O paladar dos céus é a ministração da palavra que consola, que quando abre-se o Salmo 91 e diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nenhum mal me sucederá. Aleluia, glória a Deus. Quando confiamos em Deus e plenamente em Deus, todas as promessas dele se cumprem em nossa vida. Ele está preparando a nossa vida, ele está preparando o nosso caráter, ele está preparando o nosso jeito de ser, para se expressar totalmente para ele. Quantas pessoas que após receber as bênçãos de Deus, após receber a sabedoria de Deus para administrar na casa do Senhor, tem ido para outros movimentos. E como um certo pregador falou, a bênção que era para ser bênção se transformou em maldição. Não porque Deus queria aquilo, mas porque o homem deixou o seu coração se perverter. Deus não tem culpa na atitude errada dos homens. Deus não tem culpa se o homem trilha caminhos pecaminosos, se o homem trilha caminho de Deus das trevas. Eu sei de uma coisa: Deus não se deixa escarnecer, porque a seu tempo Ele vai entrar com providência. Meu Deus do céu. Mas Salomão pediu sabedoria a Deus, para que viesse assim ensinar o povo, para
que viesse o povo chegar ao conhecimento do nome de Deus, para que viesse temer a Deus e ter uma vida próspera perante o Criador. E uma vez o povo temendo a Deus, o povo era invencível, o povo vencia batalhas, eles estavam sempre na peleja ganhando, mas sempre quando eles viravam as costas para Deus, eles começavam a errar, eles começavam a perecer, começavam a pecar, e Deus não se deixa escarnecer. Por isso eu digo uma coisa para você nessa tarde: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus, Ele manda porque Ele pode, agora tu tem que obedecer, se tu tiveres ainda juízo. Aleluia, glória a Deus. Se eu quisesse ouvir, irmão, minha própria vontade, a vontade da minha carne e a minha vontade, eu já estaria no mundo. Porque a minha vontade e a vontade da minha carne está lá no mundão, lá na gandaia, está lá. Só que o Espírito Santo de Deus trabalhou em minha vida e no meu coração, e Jesus Cristo me transformou de uma tal maneira que eu não amo mais o mundo. O mundo para mim morreu, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu me lembro quando eu estava no mundo, não para me engrandecer, mas para dizer para você, tinha um cabelão grandão, brinco na orelha, andava só de bermuda. O problema é seu, se você anda de bermuda, o problema é seu, falando eu, não estou falando você. Deus, quando entrou em minha vida, primeira coisa, Ele mandou arrancar o cabelo. Arranca o cabelo. Ah, Deus, tem sanção, Deus. Cabelão grandão. O poder que Ele tinha estava no cabelo. Deus não, estava na obediência. Estava no Espírito Santo que estava em sua vida. Não estava no cabelo. E foi mais além. Tira o brinco. Não, Deus, é legal o brinco nos dois lados. Não, te quero como cabra macho. Cabra macho não usa isso, porque você é imagem e semelhança minha. Estou falando eu. Deus falou comigo. E olhou para baixo, tá, as partes aí também. Tira a bermuda e bota uma calça. Vai andar assim. Mas Deus, tem muita bermuda. Você, o seu chamado é diferente. Cada um tem um chamado com Deus, e no seu chamado tem que cumprir com o Senhor. Então tá bom, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quando eu sou enjuizado, vai cabelo, cortei o cabelo. Vai brinco, joguei o brinco fora. Vai bermuda, uma pena, vai bermuda embora também. E hoje a gente anda para a honra e glória do Senhor, sem cabelo, sem brinco e de calça. Não vou falar sem bermuda, senão você andar sem calça por aí, que negócio é esse? E sem cabelo, sem brinco e de calça agora. Porque Deus tem chamado na vida de cada um. Muitas pessoas que já compreenderam o seu chamado têm virado as costas para Deus. O jeito que você tem que andar é o jeito que Deus assim constituiu para você. Não ando por cada amigo. Tu tem que ir com a tradição da tua igreja. Tu tem que ir com aquilo que Deus colocou no teu coração. Se Deus falou para você andar de um jeito, você anda de um jeito. Você não ande para agradar ninguém, porque senão você vai se esfriar logo. Porque é a palavra do Senhor que tem que trabalhar em nossa vida. É o Espírito Santo que tem que nos convencer, porque é Ele que nos convence. Eu não posso chegar aqui e falar para você deixar de fazer isso, aquilo, outro. Mas eu posso falar para você assim. O Espírito Santo está falando nessa tarde. Ele quer te convencer do pecado, da juízo e da justiça. Do pecado, do juízo e da justiça. Deixa Ele trabalhar em tua vida e você vai ver a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 11 diz assim: e então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isso no teu coração, e não pediste riqueza
fazenda ou honra, e nem a morte dos que te aborrecem, e nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pedisse para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te puseste a rei. É sabedoria e conhecimento de Deus. Olhando mais à frente e vendo o que o profeta Oséias falou, ele disse que o povo estava sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se você se apartar dos conhecimentos de Deus, tu serás destruído. O inimigo vai te iludir, vai te conduzir a um mundo com fantasias, ilusões e lembranças, e você perecerá. Por isso eu digo para você nessa tarde: oração e palavra são as armas poderosas para destruir toda a força do inimigo. Quando você tem isso em sua vida, você não se vende para qualquer um catigonzeiro. Você é diferente. Do seu coração só sai palavra de alegria, que é a palavra de Deus. Você não fala palavrão, você fala a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que muitos naquele dia a consciência vai arder. Muitos naquele dia os segredos vai ser revelado. Muitos naquele dia as palavras ansiosas vão ser julgadas. Porque toda palavra ansiosa que os homens disserem, tudo isso será julgado no juízo. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos está sendo registrado por Deus nos céus. Tudo Deus está registrando, desde a primeira palmada que a gente tomou na poupança até agora. Que é isso, irmão? Você é um escândalo nada. A criança lá no hospital, quando nasce, toma logo uma, pá! Chora que é uma maravilha. Aí depois de grande, o médico vai querer te bater, né? Não dá uma coça mesmo. Meu Deus, misericórdia. Tem um monte de gente aí. Se Deus não resolver, o meu braço resolve. Meu Deus, tem misericórdia. Jesus falou, meu filho: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Seja manso e humilde, se quiser viver mais na terra. Arruma uma briga com os outros aí. Mas vamos lá, dando continuidade. E eu digo para você uma coisa: nasceu no berçário. Depois que nasceu, a tendência, a idade é só ir para frente. Não adianta ficar olhando para o passado, não, que o passado já ficou. É prosseguir e prosseguir em conhecer ao Senhor até a idade de velhice. Se chegar lá, até a idade de velhice. E depois, aquele lindo presente, ou no Jardim da Saudade, ou no cemitério de Santa Cruz ou Campo Grande, cheio de florzinha, partiu. Para muitos vai ser tristeza, para outros vai ser alegria. Graças a Deus já foi. Falando muita verdade. Eu digo para você uma coisa: quando cai um profeta e desce a sepultura, Deus suscita 10. Deus levanta mais 10 para continuar a profetizar. Por isso eu digo para você que não há ninguém substituível no reino. No reino de Deus sempre vai haver profeta, porque Deus usa até a natureza para revolucionar o mundo. Deus usa até a natureza quando Ele quer fazer, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Jesus Cristo falou: aquietai o vento, sossegai a tempestade. Ele não era nada bom, tinha ouvido. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É o Filho de Deus. Vamos se aquietar então. Jesus Cristo falou: vieram lhe cobrar tributo. E um dos discípulos falou: Jesus, tem que pagar um homem aí, o tributo aí agora. Joga um anzol aí. Vamos pegar o dinheiro lá no cofre, lá nas profundezas do oceano. Foi lá, pescou. Peixinho, como não era nada bobo, cofre de Jesus. Vou nesse anzol aqui mesmo, para pagar o tributo do Filho de Deus. E foi lá. Como a natureza não é nada boba, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E enviou lá o cofrinho de Jesus. Aí foi lá: paga o teu e paga o meu também.
A jumenta, como não era nada boba, sabia, não era surda também, Deus mandou ela profetizar, manda quem pode e obedece quem tem juízo. A bichinha, como estava enjuizada, profetizou para Balaão, para advertir o homem do caminho errado. E nesse tempo presente, até o papagaio vai falar. O papagaio vai olhar assim, Deus vai falar: profetiza! Eu não vou nem falar que sou louro, porque se eu não profetizar logo eu vou virar torrado. É final dos tempos. Deus vai levantar os seus pregadores, Deus vai levantar as suas pregadoras, homens e mulheres, para fazer a diferença e revolucionar a nossa nação. Meu Deus do céu, peça sabedoria a Deus, peça sabedoria a Deus, e Ele vai te dar. Peça sabedoria a Deus para você ministrar, peça sabedoria a Deus para você cantar, peça sabedoria a Deus para você tocar o instrumento, e você vai fazer a diferença. Deus está falando contigo nessa tarde, é você, Deus quer te usar para fazer a diferença. Mas irmão, não tenho cargo, não se preocupe. Aquele que deseja episcopado, excelente obra, deseja. Mas se tu não tem, faça que nem Jeremias, abre a tua boca que Deus vai encher. Nessa tarde eu te incentivo a pregar. Nessa tarde eu te incentivo a ser pregador da verdade. Nessa tarde eu te incentivo a você se levantar como um baluarte de Deus, ainda que ninguém dê nada por você, mas pode começar a ministrar, que Deus te dá poder nessa tarde para desfazer toda a obra do inimigo. A Bíblia diz que o nosso Deus fez a mesma coisa com Samuel. Deus não enviou a jumenta, não enviou a natureza, não enviou nem os profetas. Falou: eu vou falar com este homem pessoalmente. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Eis que eu te constituo como profeta sobre o povo. Assim também ele fez. Deus, quando quer conversar com o homem e com a mulher, e que não há ninguém para ir, Ele próprio vai pessoalmente para falar com este homem e com esta mulher. Assim como falou na sarça, de Moisés. Eu digo para você uma coisa: peça sabedoria a Deus, e Deus vai te dar para ministrar e para fazer a diferença. Aconteceu o mesmo com o apóstolo Paulo. Jesus Cristo apareceu para ele e ele caiu por terra. E Jesus Cristo falou: por que tu me persegue, homem? E ele falou: não, persiga esse povo aí, esses malucos, esses fanáticos, esses doidos. Tu está me perseguindo, porque eles estão fazendo a minha vontade. Não toquei na menina dos meus escolhidos, na menina dos meus olhos. Assim ele fez com muitos outros. A seu tempo, Deus ele age e ele entra com providência. Até o universo tem que obedecer a sua voz. A Asaf aconteceu a mesma coisa. E ele disse em seu coração: assim, quanto a mim, meus pés quase se desviaram ao ver a prosperidade dos ímpios. Mas Deus chegou ao seu coração e disse que os justos vão permanecer para sempre, e os ímpios serão jogados no inferno. Por isso, persevere até o fim, porque Deus é quem manda porque Ele pode, e a gente obedece porque temos juízo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Por isso eu digo para você: faça que nem Salomão, peça sabedoria a Deus, como no versículo 12, para fazermos o fechamento. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazendas e honras, ao qual o rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá.
Muito mais Salomão recebeu, porque pediu sabiamente a Deus. Jesus Cristo falou: vós pedis e não recebeste, porque pedis mal. Pedis sabiamente a Deus, e Deus vos dará o que o seu coração assim deseja. Por isso eu digo para você: persevere até o fim, e você verá a glória de Deus. Homens e mulheres têm se levantado como pregadores da verdade, para que as vossas almas venham ter descanso. Muitos têm se levantado para pregar a verdade, a palavra do Evangelho que liberta. Homens e mulheres nessa tarde, se levantes como pregadores e pregadoras de Deus, para ministrar essa verdade com conhecimento, com justiça e com fé, para mostrar o poderio do nosso Deus, que Deus nos chamou como cabeça, que Deus nos chamou para fazer a diferença e mostrar o seu poder. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará, e a seu tempo ele lhe conduzirá todas as bênçãos dos altos céus. Muitos têm assim perseverado até o fim pregando o Evangelho, como o evangelista Edson Vander persevera aqui pregando direto, como o pastor Ricardo Souza persevera aqui pregando direto, como o presbítero Edson Santos, como o pessoal de segunda a sexta-feira, de sábado e domingo, de todos os horários aqui, estão pregando com justiça e com fé a palavra da verdade, para que as vossas almas venham ter descanso em Cristo Jesus. É todos os dias que pregações, são homens de Deus, que vocês podem ter confiança, que são pessoas de postura e de posição perante Deus, que estão perseverando até o fim, pagando grande preço, para que o Evangelho da verdade chegue até vós. Eles pediram sabedoria a Deus, nós pedimos sabedoria a Deus, e Deus nos deu essa sabedoria, para que você viesse conhecer a verdade, e se achegar a Jesus. Por isso, persevere até o fim, porque tudo que nós falamos e fazemos aqui, grande tem sido o preço, mas maior tem sido as vitórias. Deus tem nos abençoado grandemente, e mais tarde o nosso galardão será entregue lá nos céus. Procure meditar na palavra do Senhor, procure pedir orientações a estes homens, que eles vão vos orientar conforme aquilo o Espírito Santo tem colocado em seus corações. Eles pediram sabedoria a Deus, nós pedimos sabedoria a Deus, e Deus nos deu essa sabedoria, que é a pregação do Evangelho, e fazer a diferença para o Criador, e dar honras e glória ao Deus que fez o céu e a terra, e exaltar tão somente a Ele. Por isso, procure uma igreja mais próxima da tua casa, se você tem amor à tua vida e à tua alma, porque a tua alma necessita de descanso, a tua alma necessita de Deus. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, para que você possa ali congregar, para que você possa ali buscar o Criador e ter descanso em Deus, porque Deus tem uma promessa para você, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Obedeça a voz de Deus, porque se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, porque Ele tem uma promessa para você e um reino nos céus. Que Deus possa te abençoar e grandemente te iluminar com o caminho da verdade e o caminho da luz.